Bom dia, meus amigos. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal, falando sobre as curiosidades da Bíblia. Lembrando que esse é o nosso último vídeo do ano e a partir de janeiro vou estar com uma série de outros vídeos aí falando sobre outros assuntos, tá certo? Só para lembrar que no vídeo passado, falando acerca do batismo, a pergunta nossa da semana passada era: o crente é batizado com fogo? Então, seguindo essa ideia ainda, eu quero falar sobre o batismo, continuar falando. E a pergunta nossa hoje é: o batismo salva? Tá certo? Então, essa é a nossa pergunta de hoje. Então, eu quero convidar você a voltar para o texto, que é o nosso texto da semana passada, de Mateus, capítulo 3 e versículo 11. Desde já, eu quero pedir para você se inscrever no canal aí, se você não é inscrito, deixar seu like de gostei e seu joinha. E a você que é inscrito no canal, meu muito obrigado. Então, Mateus capítulo 3, versículo 11 diz assim: Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então esse é o nosso versículo da semana passada. E hoje, como disse, a nossa curiosidade é: o batismo salva? João Batista veio batizando. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Atos. Vamos lá em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 38. Atos, capítulo 2 e versículo 38, que diz assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo ele é um mandamento, ou será que ele nos salva ou ajuda de alguma forma na salvação? Aqui Pedro está dizendo que as pessoas precisam se arrepender para receber o batismo. É o mesmo que João Batista veio batizando, pregando o reino de Deus e dizendo que as pessoas precisavam se arrepender, confessar os seus pecados para que fossem batizados por ele ali no Rio do Jordão, tá certo? Quero convidar você ainda a abrir sua Bíblia em Atos, vá para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos, capítulo 10 e versículo 47. Diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Esse versículo aqui é interessante, porque se você viu o vídeo da semana passada, quando eu falei sobre o batismo do fogo e o batismo do Espírito Santo, se seriam a mesma coisa, veja que aqui o apóstolo Pedro está dizendo que esses gentios aqui receberam o Espírito Santo antes de serem batizados. Então, a nossa pergunta de hoje é: o batismo salva? Veja bem, aqui diz que eles já receberam o Espírito Santo no momento que eles creram. Então, Pedro está perguntando: alguém pode dizer que essas pessoas não podem ser batizadas se eles já creram e receberam o Espírito Santo de Deus? Convidar você ainda a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 6 e versículo 13. Em Romanos capítulo 6, versículo 3, Romanos capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, nós fomos batizados na sua morte? Agora aqui eu já vou começar a entrar no assunto que eu quero entrar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós nos batizamos em Cristo, nós somos batizados na sua morte. Por quê? Porque o batismo nada mais é do que um testemunho. Que testemunho que é esse? Primeiramente, um testemunho que você creu em Cristo e você quer testemunhar diante do mundo, das pessoas, através do batismo.
E outra coisa é que o batismo ele é um simbolismo. Ele simboliza a morte, quando você está sendo batizado, descendo as águas, a morte do velho homem, e o surgimento de um novo homem. Por isso que diz que o batismo aqui, nós somos batizados na semelhança da sua morte. Somos batizados na sua morte. Então o batismo é a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o significado do batismo. Convidar você ainda a abrir sua Bíblia em Gálatas. Vamos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 e versículo 27. O que diz em Gálatas 3, 27? Diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então há o revestimento de Cristo, ou o revestimento do Espírito Santo, tá certo? Mas voltando à nossa pergunta, eu estou lendo apenas alguns versículos, tem vários versículos aqui na Bíblia, eu selecionei apenas alguns, para que possamos trazer essa ideia. Mas voltando à nossa pergunta, que é sobre o batismo, e a pergunta é: o batismo salva? Então eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. Eu vou ler os versículos que as pessoas usam como argumento para falar sobre o batismo, sobre a importância do batismo e que ele salva. Então, esse versículo está em 1 Pedro. Vamos lá em 1 Pedro. Vamos ver se o batismo tem a ver com a salvação. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 21. 1 Pedro 3, 21 diz assim: que também, como em verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos ver se o batismo de fato, se ele salva, se ele tem a ver com a salvação, se ele tem algum papel para a salvação. E vamos ver se esse versículo quer dizer isso. Agora sim, vou falar para você que nós devemos aplicar a hermenêutica da Bíblia, que é a ciência da interpretação bíblica, e não a minha própria ciência. Será que esse versículo quer dizer que o batismo salva? Vamos ler com cuidado, mais uma vez. Aqui Pedro diz o seguinte: que também, como uma verdadeira figura, vos salva o batismo. Então aqui, o batismo salva? Não. Diz que o batismo salva como uma figura. O batismo é um simbolismo, como já falei, que significa a morte e a ressurreição. Você está sepultando o velho homem e está ressurgindo o novo homem, o homem espiritual. Mas é uma figura, não é literal, porque se você no batismo você não morre, e sua natureza antiga também não morre, deveria morrer. Mas se morresse, você jamais pecaria novamente. Então é um simbolismo, é um símbolo, é uma figura. Então o batismo salva como uma figura. Ele é um testemunho que você creu em Cristo e que você quer viver uma nova vida, tá certo? Eu quero convidar você aí também a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículos, o versículo também é o versículo 16. O que diz lá? Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então vamos ver de novo esse versículo, que são os dois versículos que as pessoas usam para dizer sobre a importância do batismo, que se você não for batizado, você não será salvo. Então vamos analisar o versículo usando sempre a hermenêutica, ciência da interpretação bíblica ou da Bíblia, e não a minha própria ciência. Olha só, vamos ver com calma. Quem crer e for batizado será salvo. Então preste bem atenção aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui nada tem, não está querendo dizer que o batismo vai te ajudar a te salvar de alguma forma, nada disso. O batismo é uma confirmação. É uma confirmação de que você quer viver uma nova vida. Você se converteu.
Você quer passar pelo batismo, que é uma figura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas, preste bem atenção, mas quem não crê será condenado. Preste bem atenção, que se o batismo tivesse algum papel na salvação, ou se ele fosse o responsável pela salvação, aqui o versículo ia falar, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não for batizado será condenado. Não diz. Veja que quando fala sobre a condenação, ou a não salvação das pessoas, diz que quem vai ser condenado, ou quem não será salvo, não é aquele que não for batizado, é aquele que não crê. Tá certo? Presta atenção. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê, não é quem não for batizado, é quem não crê, será condenado, tá certo? Então eu acho que esses dois versículos estão dizendo muito bem, falando por si só, e eu acho que ele responde a nossa pergunta, que é, o batismo salva? Agora, para complementar, eu quero ler mais alguns versículos aqui com vocês. João, Evangelho de João, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, e versículos 18 e 19. João 3, 18 e 19, que diz assim: quem crê nele, ou quem crê em Jesus, não é condenado. Preste bem atenção. Aqui não fala de batismo. Fala sobre o ato de fé. Quem não crê nele, ou quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não fala de batismo aqui. Olha, quem for batizado será salvo ou não será condenado, mas quem não for batizado já está condenado ou será condenado. Não. A salvação do homem, do indivíduo, tem a ver com a fé dele e não com o batismo. Então, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E por que ele está condenado? Porque ele não passou pelo batismo? Não. Ele está condenado porquanto ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a salvação tem a ver com isso, com você crer em Cristo ou não crer, com você dar crédito ou não dar crédito acerca do testemunho do Espírito Santo que deu acerca de Cristo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E o nosso último versículo está ainda em João, capítulo 3, versículo 36. João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida. Veja, cadê o batismo? Não tem batismo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, voltando à nossa pergunta de hoje, meus amigos, a nossa pergunta feita é: o batismo salva? E nós vimos que não. O batismo não salva, o batismo não ajuda em nada na salvação e ele não tem nenhum papel na salvação. Ele é um simbolismo, como disse. Aquele que crê deve ser batizado porque ele precisa testemunhar para as pessoas que realmente ele quer viver uma nova vida. O batismo, como disse, é a morte e a ressurreição de Cristo. Então eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Espero que eu possa de alguma forma ter te ajudado, se você tivesse alguma dúvida sobre o assunto. Tem muitos e muitos versículos aqui que falam sobre o batismo, eu não quis estender para que não ficasse muito grande a mensagem, tá certo? Então, a você que é inscrito no canal, continue aí vendo meus vídeos, deixe o seu like aí, de gostei, curta aí o vídeo, compartilhe. E você que não é inscrito, se inscreva no canal aí, tá certo? Um forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que a partir de janeiro eu vou estar com outras novidades aí, falando sobre outros assuntos, tá certo? Então aqui encerra o nosso vídeo sobre as curiosidades. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.